vamos falar agora das medidas protetivas. Medidas protetivas estão previstas na Lei Maria da Penha e servem para proteger a vítima. Você pode pensar, a vítima vai sair de casa e está desamparada, como ela vai ficar? Como o agressor pode continuar machucando ela, ameaçando? Mas a lei prevê medidas que vão dar a ela a tranquilidade que ela tanto quer. Então eu vou ler para vocês aqui algumas. Paula vai me ajudar para vocês saberem. Então a primeira medida protetiva, não tão usual, mas muito necessária, é a suspensão da posse ou restrição do uso de armas. Eu disse que não é muito comum porque não é todo mundo que tem posse de armas, mas aquelas pessoas que têm, tipo um policial, um segurança, enfim, a pessoa tem o porte de arma. Agora, imagina para a vítima saber que o seu agressor está andando armado para cima e para baixo. Esse posse de arma, ele pode ficar suspenso ou restrito por um determinado tempo. Suspenso, tipo, até o final do processo. Ou então restrito, você vai usar só quando você estiver trabalhando. Você não pode usar no restante do tempo. Segunda medida protetiva, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência. Às vezes o agressor ele não quer sair de casa e a vítima não tem para onde ir. Ele tem para onde ir, ela não tem e tem filhos e mora perto. Então ela pode pedir ao juiz que afaste, tire ele de casa. E quando ela fala para ele afastar de casa, ele também pode dizer para essa pessoa, esse agressor, pagar alimentos. Porque muitas vezes a vítima depende dele para sobreviver. Ela não trabalha, ou se trabalha, ganha pouco, e às vezes tem filhos que dependem. Então, essa questão financeira não pode impedir a proteção da mulher. Não pode impedir que ela vá na delegacia. Então, a lei fala, ele sai, mas paga os alimentos. Ao contrário, às vezes pode ser a recondução ao lar da mulher. Ele expulsou a mulher de casa, às vezes com os filhos, às vezes sem os filhos, e ela saiu fugida de casa. Então ela vai na justiça e pede para ela voltar para o lar, para ela ser reconduzida. Então vejam vocês, a lei pode tanto tirar o agressor de casa, como trazer a mulher de volta para casa. Uma das medidas mais comuns, que são muito rotineiras no juizado da violência doméstica e familiar, é a proibição de aproximação. O juiz ele fixa um tempo, um prazo, que pode ser renovado, pode ser 15 dias, 30 dias, ou mesmo até o final do processo. E durante esse prazo, o agressor ele fica proibido de se aproximar da vítima por 200 metros, 300 metros. Aí depende da situação. Mas essa distância tem que ser respeitada pelo agressor. E essa restrição é muito importante que se diga, não é para a vítima, é para o agressor. Então funciona da seguinte forma: se ela tá em casa, descendo na portaria de casa, e ele de propósito está passando na porta da casa dela, ele está descumprindo essa medida. Ou ele diz, eu vou visitar o meu amigo que é meu vizinho e mora na mesma casa que você. Não pode. É ele que está com a liberdade restrita, não é você que tem que aturar ele indo visitar alguém no teu prédio. Outro exemplo, você está num restaurante que é perto da sua casa. Você está lá, ele chega, te vê, tem que ir embora. Por quê? Porque ele não pode ficar a tantos metros, a 100 metros próximo de você. Ele tem que sair. E o contrário, ele tá lá e você chega, você vai ficar. É ele que tem que sair. Então, essa medida é uma restrição à liberdade, sim, e é uma restrição à liberdade que foi necessária nesse processo,
por conta de um processo de violência doméstica, uma acusação de violência doméstica, mas sim, muitos réus ficam inconformados com essa restrição de liberdade, que é uma restrição de liberdade, mas é para os acusados, nunca para a vítima. Então, se a vítima vai passear todo dia na pracinha com os filhos, o agressor sabe disso. Ele não vai nessa pracinha na hora que a vítima tá, porque senão ele vai desobedecer. Se a vítima vai no shopping X todo final de semana, ele não vai poder ir nesse shopping. Aonde a vítima estiver, num raio de distância, ele não pode se aproximar. Junto com essa proibição de aproximação, tem a proibição de contato. Porque não adianta, elas sempre andam juntas. Porque não adianta ele não se aproximar dela fisicamente, mas ele mandar mensagem de WhatsApp, mensagem pelo Facebook, pelo Messenger, mandar telegrama, carta, bilhete, recado, mensagem de vídeo, enfim, qualquer meio de comunicação. Ele não pode, porque vai continuar perturbando a vítima. Isso. Então, o juiz determina que é a proibição de aproximação física e de contato com a vítima. Essa proibição, tanto de aproximação quanto de contato, ela pode ser estendida para familiares. Então, é comum do agressor, ele obedece, ele não entra em contato com a vítima, não fala com ela, não chega perto, mas perturba a sogra, que é a mãe da vítima. E aí ele vai mandar mensagem, ele vai nos lugares que ela tá, ele ameaça a sogra. Essa restrição pode ser estendida à sogra nesse caso. Então, se eventualmente tem uma pessoa que o agressor escolhe como ponte para a vítima, e pode ser um familiar, pode ser uma testemunha, pode ser um amigo, sim, essa medida vai estender a essas pessoas também. Tudo para preservar a tranquilidade da vítima, para que ela possa continuar a vida normalmente, se é que é possível, mas sem a interferência do agressor de nenhuma forma. A gente ainda pode ter a restrição ou suspensão da visitação dos menores. Às vezes fica muito difícil, com uma medida protetiva em andamento, o acusado visitar os menores. Se não tem, às vezes, um familiar que possa ir pegar e levar, ou ainda quando ele está junto, ele pode influenciar as crianças. Isso tudo vai ser visto, vai ser feito um estudo social, mas é possível que essa visitação seja restrita ou seja suspensa mesmo durante um período ou período de todo o processo. A questão do patrimônio. Se a vítima deu alguma procuração para o agressor, o juiz pode determinar que essa procuração fique com os efeitos suspensos, a fim de que ele não vá dilapidar o patrimônio do casal ou só o patrimônio dela. Enfim, é comum em fase de separação que um dos dois tentem fazer isso. No caso aqui a gente está na violência doméstica, mas pode suspender essa procuração. Também pode ocorrer que o agressor tenha retido documentos dela. A gente já viu isso, né? Passaporte, carteira de trabalho, certidão dos filhos, carteira de vacinação, ou instrumentos que ela use no trabalho, se ela é médica, aqueles conjunto de instrumentos médicos, se ela é cabeleireira, um secador e as escovas, não importa valor. Mas se ele reteve os instrumentos dela, o juiz pode determinar que ele devolva a ela documentos, material de trabalho, livros que ela use, enfim, objetos pessoais que são dela e que estão retidos por ele. Bom, aí vocês podem pensar, tem tudo isso, mas a justiça não está lá o tempo todo. E se ele descumprir a medida protetiva? Antigamente tinha muita confusão, se ele ia ser preso, se não ia ser preso, o que fazia. Aí veio a lei e estabeleceu que existe um novo crime. E esse novo crime é descumprir medida judicial que impôs medida protetiva.
Se a medida protetiva dizia, ele não pode se aproximar dela por 100 metros e tá ele lá interfonando na portaria da casa, ele está praticando um outro crime que não tem nada a ver com a violência doméstica. Ele está praticando, quer dizer, tem tudo a ver, mas não é os crimes de violência doméstica. Ele está praticando o crime de descumprir a medida protetiva que foi imposta por um juízo. É tipo um descumprimento de decisão judicial que a gente tem genérica lá no Código Penal, mas esse é específico para medida protetiva. Como é que você faz? Ele está lá na sua portaria, você vai e liga para a polícia, você avisa as pessoas e ele vai ser preso em flagrante e levado, porque ele está descumprindo a medida protetiva. E para isso é muito importante que você leve consigo a sua cópia da medida protetiva. Porque aí você fica fácil de provar. Você está num restaurante, ele está lá na mesa do lado, não quer sair. Você fala, vou chamar a polícia. E aí você mostra, olha, eu estou aqui com o meu papel do juízo, a minha cópia da medida protetiva. Eu só chamar qualquer guarda na rua, qualquer policial na rua, qualquer pessoa pode me ajudar e você vai ser preso, porque você não pode ficar perto de mim. E aí, normalmente, a regra é que eles vão embora. Se não forem embora, eles vão ser presos. É simples assim. E ficam presos até o juiz decidir, enfim. Mas leva aquele susto, porque isso realmente funciona. Então, hoje em dia, no Brasil, existem muitas pessoas que estão presas por conta de violência doméstica. Eu vou contar um caso para vocês interessante. Eu gosto de contar uns casos. Certa vez eu estava fazendo audiência e eu olhei os antecedentes do réu. Ele tinha roubo, ele tinha tráfico, ele tinha, sei lá, umas 5, 6 anotações de processos graves, arma, uso de arma. E ele estava lá preso numa violência doméstica porque deu uns 2, 3 tapas lá na companheira dele. E aí eu tô falando com ele, eu perguntei, o senhor sabe por que o senhor tá preso? E aí ele falou assim, é porque eu roubei, porque eu trafiquei, porque eu sou bandido. Eu falei, não, por esses processos, e era verdade. Ele estava solto em todos, por alguma razão que eu não sei, e também porque eu não conheço os processos. O senhor está preso, e ele estava preso há 3 meses. O senhor está preso porque o senhor deu os tapas lá na sua companheira. Ele, mas doutor, é só por causa disso? Não, é por tudo isso. É para você entender, eu falando com ele, que bater em mulher no Brasil é uma coisa muito séria. Então isso foi tipo no início do ano, de um ano, não desse ano, do ano passado. Tipo fevereiro, ele estava preso desde antes do Natal. Aí eu falei, você passou Natal, Ano Novo, preso, porque você bateu na mulher. Ele ainda tentou argumentar que tinha batido porque ela merecia. Eu falei, bater em mulher no Brasil é coisa séria. Talvez se fosse por outro crime, você tivesse solto. Mas como é a violência doméstica, aqui a gente pune sim e aqui fica preso sim. Então é bom a vítima saber disso, saber que funciona, saber que se ela tem uma medida protetiva e essa medida for descumprida, o agressor ele pode ser preso sim, só depende de você falar. Porque a gente que está dentro do fórum, ou os policiais que estão na delegacia, ou os policiais militares que estão na rua, eles não sabem que você tem uma medida protetiva e menos ainda que o seu agressor está descumprindo. É preciso que você fale. Então, se você já foi na delegacia, se você já registrou essa ocorrência, se você já foi no fórum, pediu a medida protetiva, você tem a medida protetiva e ele descumpre, aí você tem que comunicar, né? Você tem que falar que ele está descumprindo. A situação dele vai ficando pior, ele se assusta e começa a aprender a te respeitar. É quase que uma forma educativa dele mostrar que realmente não pode fazer isso, que isso é muito sério. Como eu falei da outra vez, as medidas protetivas estão todas na Lei Maria da Penha. Então, se vocês quiserem saber, eu li praticamente todas para vocês. Mas se quiserem saber os detalhes, como está escrito, é só colocar no Google Lei Maria da Penha e vocês vão poder ler quais são os tipos, como funcionam, tudo direitinho. E também, como eu disse no outro vídeo, divulguem essas informações. É importante a mulher saber que ela pode ser reconduzida ao lar, que ela tem direito a alimentos, que ela pode ficar protegida, que o agressor pode parar de infernizar a vida dela. Se ela sabe disso, é mais fácil ela tomar uma atitude. Então, se você conhece alguém
Fala pra ela das medidas protetivas, diz que ela pode sair dessa, diz que você tá junto, se ofereça, ajude, faça a diferença. E aí a gente vai ter um país que todo mundo quer, uma sociedade melhor, onde as mulheres elas podem terminar uma relação sem serem mortas, agredidas, sem serem violadas, simplesmente terminar uma relação, como os homens fazem. É isso que a gente quer. Afinal de contas, você que me assiste, se é homem, você pode ter filha, você tem mãe, irmã, prima. Então a luta não é da mulher, a luta é por uma sociedade melhor, onde as mulheres possam ter liberdade de escolha, ter liberdade de ação. É isso, conto com vocês para isso.